Podemos destruir os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem ficar sentados. Minha alegria de encontrar com vocês. Paz e bem. Tem quantas fraternidades aqui? 8 fraternidades. Vocês se encontram mensalmente como é? Duas vezes no mês. Todas as fraternidades estão com formação? Sim. Tem gente nova chegando? Sim. Eu estou vendo uma jovem ali. Estou vendo ali uma jovem. Eu estou vendo essa jovem aí. Estou vendo aqui uns jovens aqui. Vocês jovens foram da Jufra? Foram da Jufra. E hoje estão a caminho da UFS. Muito bem. Olha, o que é que vocês querem ouvir do bispo? Vocês querem puxar bandoleira? Vocês querem uma rosa? Vocês querem um pedaço de rapadura? O que vocês querem do bispo? Jesus? Mas aí a senhora quer Jesus que venha com chicote, como expulsou os vendedores do templo? Veja bem, o meu primeiro propósito e objetivo é encontrar com vocês. Todos nós somos franciscanos. Nosso primeiro objetivo, encontrar com vocês e dizer paz e bem. O nosso segundo objetivo é animá-los na missão. Vocês vejam, a juventude que está começando a formação, fique em pé. Os jovens que estão começando a formação, fique em pé. Que estão começando, a senhora está começando a formação também agora? Certo. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quantas fraternidades tem aqui? 8. Pode ficar sentado. Vocês não acham que poucos? E de quem é a culpa deste povo? Padre Wesley. Padre Wesley. Padre Wesley. Vem aqui, por favor. Vem aqui, por favor. Vocês conhecem Padre Wesley? Só o grupo daqui, quem é de fora não conhece o Padre Wesley. Padre Wesley, assim, uma anatomia familiar, eu não sei se eles são seus tios e tias. Porque ele é meu filho. E se vocês são meus irmãos de ordem, então são tios e tias dele. Não, é tia. Vejam bem, o Padre Wesley aqui é a UFS, é um grupo do regional, não, é um grupo aqui da... Pertence ao regional, porém é o distrito 8. Então vieram hoje um encontro com o bispo e eu estava perguntando o que eles queriam, se um puxavão de orelha, se um aconchego, se uma animação, se um pedaço de rapadura, eu só ia passando a vida. Então o Padre Wesley, ele é padre aqui da Diocese do Crato. Padre Wesley, ele é o vice-postulador da causa do Padre Cícero. É ele que está coordenando,
cuidando aqui para que, junto com o postulador em Roma, quando o postulador chegar aqui, encontre as coisas encaminhadas. Então ele é o vice-postulador. Foi ele que também trabalhou na festa da beatificação de Benigna, aquela festa muito bonita, foi fruto do trabalho de tanta gente, mas o padre Wesley estava à frente da coordenação. Vocês sabem, quando a gente fica à frente, sobra para a gente, né? Não é isso? Por mais que tenha um grupo grande, não termina sobrando para quem está na frente. Então, mas Deus deu ao padre Wesley este dom. Então o padre Wesley, ele nos ajuda, e muito aqui. Então ele já ia passando ali, ia passando, eu chamei ele, diz uma palavrinha, e depois ele segue a viagem dele. Muito bem-vindos ao nosso ambiente, aqui na Sé Catedral da Senhora da Penha. Eu colaboro com o padre José Vicente, moro aqui com ele, e nós nos desdobramos para estar presente na vida da paróquia, e o padre José Vicente também na vida da Diocese como vigário-geral. Então, eu quero manifestar, em nome de todos nós que fazemos a paróquia Nossa Senhora da Penha, as nossas boas-vindas e a alegria de poder receber a cada um de vocês. Muitos são conhecidos, graças a Deus, vejo rostos conhecidos aí no meio dessa multidão. Eu faço voto que esse encontro com Dom Marcos, enquanto bispo diocesano, fortaleça ainda mais o sentimento de comunhão, de igreja que nós precisamos ter nos lugares onde estamos. Mas o encontro com um confrade fortaleça aqueles vínculos que nasceram e que estão presentes na vida de cada um de vocês e da espiritualidade de São Francisco de Assis. Então, é um duplo encontro. É estar em casa porque encontra o bispo e estar em casa porque encontra o irmão. Acredito que muitos frutos vocês poderão colher desta manhã, deste encontro, para a vida, para o apostolado, para a espiritualidade de vocês. Deus abençoe. Ali está acontecendo o encontro da Legião, eu também preciso passar um pedacinho com ele já. Viu? Muito bem-vindo sempre. Pronto, então agora vamos. Eu estava dizendo para vocês que, primeiro questionamento, vocês não acham que tem poucos jovens chegando? Por quê? Porque vocês não abrem a porta para eles entrarem? É porque a porta é estreita? Ou vocês estão mandando eles pular a janela se quiserem entrar? Prestem bem atenção. Olha, vem chegando ali umas irmãs da UFS, elas ficaram lá na praça. Alguém está sendo chamado aí, não sei quem. Pronto. Então veja bem, eu gostaria de conversar alguns pontos com vocês. O tempo é pouco, mas eu gostaria de conversar alguns pontos. E o primeiro ponto é aquilo que dizia o padre Wesley. É o encontro com o bispo que convida vocês, como igreja, a assumirem nas paróquias esta missão, mas é também um encontro com o frade. É também um encontro com o frade. O primeiro ponto, eu vou puxando as orelhas de vocês e vou circulando na vida de Francisco, tá bem? São Francisco, ele, quando começa seu caminhar, ele não tinha intuito de fazer, de criar ordem, de fazer algo tão gigante, tão grande. Ele só queria viver o Evangelho. O primeiro intuito de Francisco era viver o Evangelho. Mas Francisco surgiu num tempo onde existiam muitos movimentos que estavam contra a igreja. Movimentos revolucionários. Mas Francisco, ele não queria ser um revolucionário, ele não queria ficar contra a igreja, ele só queria viver o Evangelho. E esses movimentos estavam contra a igreja por quê? A igreja estava errada? Estava. A igreja, ela é santa e é pecadora?
enquanto formada por pessoas humanas, por todos nós, mas enquanto formada vindo de Jesus Cristo, ela é santa, enquanto da nossa parte ela é pecadora. Agora eu só vou pedir uma coisa, eu sei que tem gente filmando. O problema é o seguinte: quando a gente filma, a gente não vai filmar o tempo todo, a gente posta somente uma parte. E às vezes é danado para aquela parte que foi postada estar descontextualizada. E aí isso gera uma polêmica, uma dificuldade. Porque se você postasse tudo, mas não, só posta uma parte, e aquela parte às vezes descontextualizada, ela não ajuda. A senhora vai gravar o tempo todo? Todinho? Não, lá atrás. Certo, então se postar, poste tudo. Porque quando você posta só uma parte, aí a pessoa tira a frase do contexto e tem problema. Então vejam bem, então Francisco, ele surgiu dentro de um contexto aonde a igreja estava distante do Evangelho, muitos movimentos estavam contra a igreja, eles surgiam dentro da igreja, mas logo depois eles se tornavam contra a igreja, como os cátaros, albigenses, tantos outros movimentos. Mas Francisco, ele foi o homem que mais revolucionou, mas revolucionou com a vida. Francisco não revolucionou com discurso. E às vezes a gente quer fazer a revolução com discurso. E a revolução muitas vezes, na igreja, na política, pode seguir somente o período do discurso. E não segue absolutamente nada. Porque você faz o discurso, mas não muda em nada. Francisco não, ele não fez discurso. Francisco, ele não fez discurso. Francisco, ele procurou viver o Evangelho. E então o primeiro chamado da ordem franciscana secular é viver o Evangelho nas pegadas de Francisco de Assis. O primeiro caminho é viver o Evangelho nas pegadas de Francisco de Assis. Vocês são chamados a viver o Evangelho na espiritualidade franciscana. E aonde vamos encontrar o centro da espiritualidade franciscana? Em 3 momentos da nossa fé. Primeiro, no presépio. Francisco, vocês sabem que São Francisco foi o primeiro que fez um presépio vivo. Mas por que São Francisco era devoto do presépio? Porque ele ficava olhando o presépio bonitinho? Não. Francisco, ele descobre um Deus que assume a nossa condição humana, vem ao nosso encontro e se encarna e nasce no lugar dos pobres. Francisco encontra o segundo momento na Eucaristia. Na Eucaristia. O nosso Deus, que se tornou criança, que assumiu a nossa condição humana menos do pecado, ele agora nos alimenta com o pão, com a Eucaristia. É um Deus que se faz pão. Não é um Deus distante, não é um Deus que está pastorando para castigar, não. É um Deus que vem ao nosso encontro, é um Deus que está próximo. Não é um Deus distante, não. Não é um Deus para amedrontar, não. É um Deus vizinho. Ele se encarna no presépio, mas ele também se faz pão na Eucaristia. E o outro momento de Francisco, a cruz. Os 3 momentos fortes da espiritualidade de São Francisco: o presépio, a Eucaristia e a cruz. Na cruz, Deus oferece o seu Filho para a nossa salvação. Na cruz, Deus oferece o seu Filho. Então veja como Deus é próximo do coração de Francisco.
E Deus é presente não nos momentos grandiosos, Deus é presente nos momentos humildes e simples. Então a OFS, a Ordem Franciscana Secular, ela tem que ser presença na sua comunidade, apresentando o Deus que se encarna, que nos alimenta na Eucaristia e que dá a sua vida por nós na cruz de Cristo. O franciscano é aquele que na sua paróquia, ele olha justamente com o olhar de Deus para os mais distantes. O franciscano não é aquele que só vai à reunião. Hoje é o dia da reunião da UFS. Aí eu pergunto, e ele está fazendo o quê? Só frequentando a reunião da UFS? Ah, padre, tem que ter o salão porque a gente se reúne. E depois o padre pergunta, e você está fazendo o quê? O que a Ordem Franciscana Secular está fazendo? Ajuda aqui a senhora a descer. Ela é da UFS, ajuda aí. Então, o que é que a Ordem Franciscana Secular está fazendo na sua comunidade? Porque se ela está se reunindo, vai morrer. Vai logo se acabar. Vai envelhecer e se acabar. Porque a espiritualidade de São Francisco é uma espiritualidade bonita. É uma espiritualidade que contagia até aqueles que não são cristãos. Agora, o problema somos nós, eu e vocês, que a gente pode estar matando Francisco de Assis. Eu e você. Nós poderemos estar matando Francisco de Assis. Porque a gente precisava, com o nosso testemunho, com a nossa vida, a gente precisava fazer com que as pessoas se apaixonassem por Francisco. Eu conheço tanta gente apaixonada por Francisco, que nem faz parte da ordem primeira, nem da segunda, nem da terceira, e tem uma paixão imensa por Francisco de Assis. Porque ainda hoje Francisco é vivo. Porque ainda hoje Francisco não fez discursos, não escreveu livros, Francisco simplesmente viveu. E tem gente intelectual e tem gente simples que vivem a experiência de Francisco de Assis. Que vivem a experiência de São Francisco de Assis. Então, a minha primeira pergunta para vocês, será que o número de jovens que estão pouco, é um número pouco, aliás, que está pouco este número, será que este número não somos nós ocupados ou os culpados? É o primeiro questionamento que aparece. Agora, depois de questionar o que vamos fazer, é o segundo. Porque não adianta sair aqui com o questionamento: o que você vai fazer? Voltando para a sua comunidade, para a sua FS, para a sua paróquia, o que você vai fazer? Eu não vou fazer um dever de casa aqui, não vou perguntar a vocês o que vocês estão fazendo, o Frei não passar vergonhas. Eu só vou lançar a pergunta, mas ninguém responda, pelo amor de Deus. Sabe aquele dia que a mãe vai chegar alguém em casa e a mãe diz para os filhinhos: tu cala a boca, tu não diz nada não, fique calado. Uma vez eu fui fazer uma visita e aí a mãe serviu uma salada, éramos umas 3 pessoas e serviram um potinho com salada. E aí quando terminou, a mãe disse assim, a dona da casa olhou para a
querem mais? Aí uma das pessoas disse, quero, estava tão gostosa. Aí o menino saltou lá, disse, não tem mais não, só tinha esse restinho. Mãe não deixou nem eu comer, só tinha esse restinho. Mas o menino sempre faz essas coisas, né? Então, pelo amor de Deus, não respondam. A UFS só está se reunindo uma ou duas vezes por mês. O que é que ela faz de visita? Ela visita os doentes? Ela visita aqueles irmãos que estão afastados? Ela se mobiliza para ajudar aqueles que passam fome? O que é que a UFS faz? Quando chega um jovem que se canta com São Francisco, aí ela bota tantas normas e é tanta briga na reunião que o jovem depois não volta mais. Isso que eu estou dizendo é uma UFS lá da China, não é daqui não. É uma que eu conheço na China. No meu tempo de frade eu conheci muitas na China, não é daqui não. Porque às vezes a UFS ela se fecha tanto que quando chega alguém mais jovem e traz ideias novas, não, minha filha, não dá certo não invente essas coisas aqui não dá certo não. Esse povo jovem já chega trazendo as ideias, não dá certo não, porque a gente já está aqui desde a época de Frei não sei quem, já faz 50 anos, tudo já morrendo, só esperando a última morrer para fechar a porta e jogar a chave fora, mas não aceita nenhuma ideia dos mais novos que estão chegando. De franciscanismo não tem nada, porque isso se chama apego ao poder. E a mensagem de Francisco não queria nem que os frades fossem chamados de superior, Francisco queria que os frades fossem chamados de guardião, aquele que guarda, aquele que cuida. Mas aí a gente diz, não, eu já estou no poder, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Minha filha, você está chegando agora, olha, eu estou aqui desde 1912. Eu sei que aqui ninguém diz isso, só lá na China. Então, por isso que a gente olha, se a gente fosse fazer aqui um levantamento da faixa etária da UFS, vocês acham que daria quanto, mais ou menos? $15 anos? A faixa etária dos 15 anos? Sobe ou desce? Eu acho que seria na média de 60 para lá. Então, a primeira coisa, aqui tem formadores das UFS, não tem? Primeira coisa, as Jufras se acabaram, né? Ou ainda tem, Frei? Epaminondas, cadê Epaminondas? Tem Jufra onde? Milagres é onde mais? Então, Milagres só tem. E tem outro canto, Jufra? Da Jufra, em Oroz e em um projeto, em processo, em gestação em Milagre. Vocês não acham pouco, não? Jardim está começando, também em processo de gestação. Olha, ou a gente acorda, ou nós vamos enterrar Francisco de Assis.
ou pelo menos o projeto, porque Francisco está vivo, independente dos frades e da UFS, mas pelo menos o processo, o projeto de Francisco, nós vamos enterrar. Quem foi da Jufra aqui? Levanta o braço. Quem foi da Jufra? Poucas pessoas. Pouquíssimas pessoas. Eu vou fazer uma pergunta, brincando, mas tem um fundo de verdade. Assim, a UFS é inimiga da Jufra? Não, né? A senhora disse não, mas ali, por ali, eu escutei um dedo que fez assim, ali por ali. Olha, vocês já pensaram numa família que não tem filhos? O que é que vai acontecer? Vai se acabar a família, não tem filhos. A Jufra, a juventude franciscana, essa juventude, ela é filha da UFS. Os jovens são filhos de vocês. Se vocês não têm amor, não cuidam, não zelam, não compreendem, não acolhem, vocês vão se acabar. Também disse, só veio para brigar com a gente hoje. Vocês dizem em casa, eu tenho certeza que vocês dizem essa frase: por falta de um grito, se perde uma boiada. Não é assim que vocês dizem com os filhos de vocês? Ou diziam? Por causa de um grito se perde uma boiada. Então a primeira coisa é olhar para a juventude, para que ela se encante com Francisco de Assis. Tem muitos jovens encantados com Francisco de Assis. Agora, esse jovem pode até não se encantar comigo, que sou frade, pode não se encantar com você que é da UFS, mas ele precisa se encantar com Francisco de Assis. A vida é bela de Francisco. A vida de Francisco me encanta. Então o que está faltando somos nós, que não estamos pregando nem com a vida, e nem com o testemunho, e nem com a palavra. Não, eu só estou querendo dizer a vocês que por falta de um grito se perde uma boiada. É isso que eu estou querendo dizer a vocês. Porque talvez você olhe para a sua UFS. A sua UFS, ela tem diminuído ou tem aumentado? A senhora tem aumentado. Quem aumentou aqui? 1, 2, 3, 4. É uma só. Então a maioria tem diminuído, não é? Então vocês também usam uma frase e disseram para os filhos de vocês: de onde se tira e não se bota, se acaba. Vocês não disseram isso para os filhos de vocês? Pois hoje vocês vão aprender com as frases de vocês mesmos, com aquilo que dizia para os filhos de vocês: de onde se tira e não se bota, se acaba. Também eu ouvi isso para brigar com a gente, sabia? A senhora já está arrependida de quem inventou desse encontro com o bispo. Então, vocês vão sair para aqui já com 2 propósitos. Eu só vou encontrar com vocês agora, quando vocês tiverem filhos. Ninguém é estéril aqui. Todos vocês podem gerar filhos do coração. Então, no próximo encontro, tem que ser 9 meses depois, para ver se já nasceu algum filho, né? Só vai vir quem tiver tido filhos.
Quem foi estéril, nem vem. Por quê? Porque a Deus nada é impossível. Então, o primeiro objetivo é fazer com que a sua UFS, ela crie um movimento da JUFRA, convide jovens, convide alguém, estimule a juventude, para que assim essa juventude possa amanhã ser os franciscanos do futuro. Não quero ninguém estéril, certo? Então já tem um objetivo. Próximo encontro, só vem para o encontro a OFS que já gerou filhos. Bem? Eu não vou botar sobremesa agora ainda não, já vou. Então, eu falei de vocês que Francisco foi presente, a sua espiritualidade no presépio, na Eucaristia e na cruz. Perguntei também a vocês como estava a UFS, se ela estava presente no presépio, se ela estava presente na Eucaristia, se ela estava presente na cruz. Vocês me disseram que sim. Eu acho que não. Porque nenhuma espiritualidade que esteja presente na encarnação, no alimento da Eucaristia, e contemplando a cruz de Cristo e abraçando a cruz de Cristo, nenhum grupo vai perecer se ele estiver neste caminho. Se a UFS não está crescendo, é porque ela esqueceu da encarnação, do presépio, ela esqueceu da Eucaristia e ela esqueceu da cruz de Cristo. O presépio não é armar o presépio a cada ano, a Eucaristia não é somente a missa aos domingos e a cruz de Cristo não é botar somente uma cruz na minha casa. Os crucificados da sua comunidade, qual tem sido a ação da ordem franciscana secular? Qual tem sido a ação da ordem franciscana secular na mesa da Eucaristia, que nos leva para a mesa da vida, e neste ano que a campanha da fraternidade nos fala dos famintos, o que é que a ordem franciscana secular tem feito? Por isso que eu disse a vocês, vocês nem estão no presépio, nem estão na Eucaristia, e não estão na cruz de Cristo. Quando nós somos infiéis ao chamado, ao nosso fundador, nós iremos perecer como a palha no fogo. Queimar todo dia assim. Vocês já ouviram assim? Ah, aqui teve um FS. Ah, no passado aqui tinha um FS. Já ouviram? Já ouviram ou não? Pois cuidado. E alguém pode dizer, ah, aqui na minha comunidade já teve um UFS, eu me lembro das velhinhas da UFS. Eita, que o bicho só veio para brigar com a gente hoje. Só veio para dar pisa na gente. Mas essa não é a missão do Pai? Mas daqui a pouco eu boto um pedaço de sobremesa. Quem é diabético não pode comer. Eu vou fazer uma pausa antes de servir a sobremesa. O que é que vocês querem me perguntar? Ninguém quer perguntar nada, né? Então agora eu vou fazer a prova, já que está todo mundo sabendo, e agora eu vou perguntar a vocês. E agora eu vou perguntar a vocês. Quem se habilita a dizer aqui o ano que nasceu São Francisco? Ei, não pode colar não.
a gente quer dar uma olhada no devocionário. O ano que nasceu São Francisco? Exatamente, 81 ou 82. Exatamente. E qual foi o ano que ele morreu? 1226. 28 ele foi canonizado. 26. E pelo que eu estou vendo, é igual a sala de aula. Quem é professor aqui? Sala de aula é assim, né? Um aluno puxa os outros. Se fosse uma prova em grupo, ninguém sabia responder, mas ia ter sempre um que ia salvar o grupo. Bom, vamos agora comer a sobremesa. Vocês marcaram para terminar que horas? E hoje vai terminar de 11h10. Vamos agora comer a sobremesa, certo? Existia uma preocupação que eu só desse uma pizza. Não, eu agora vou lavar com água e sal. Não era assim que vocês faziam? Não era? Dava uma pizza e depois lavava com água e sal? Veja bem. Eu quero começar dizendo a vocês que eu admiro profundamente a UFS. E admiro profundamente quando nós chegamos numa comunidade e ali eu encontro alguém já velhinho, que não sai de casa, mas que diz: olha, eu fiz parte da ordem, eu faço parte da ordem franciscana secular. Eu encontrei uma senhora que disse: olha, eu tenho meu hábito guardado para quando morrer me enterrar. Quero me enterrar com o meu hábito. Então eu admiro imensamente este amor e esta fidelidade de vocês. Eu repito para você. Ela está perguntando se a pessoa que é franciscana, se ela pode participar de outros movimentos. Não é de pastorais deve, mas é de outros movimentos. Veja bem. E ela citou o exemplo do Frei Nazário. Veja bem. Não existe nada que proíba. Agora, quando a gente mexe muitas panelas, a gente termina deixando uma panela mais crua, outra mais salgada, outra mais insossa, outra mais cozinhada, não é assim? Outra mais queimada. Então não existe nada que proíba você participar da ordem franciscana. Agora, se você participa dos movimentos somente como uma participação, aí não tem sentido. Você tem que participar vivendo, fazendo com que, se eu sou franciscano da UFS, eu vou viver a espiritualidade franciscana no meu meio do laicado. Se eu sou da Legião de Maria, eu vou viver a espiritualidade da Legião de Maria. Se eu sou terceiro carmelita, eu vou viver a espiritualidade carmelitana. Agora, não existe uma proibição, mas existe uma conscientização, tomar conhecimento que o ideal é que você viva plenamente aquilo que você abraçou, porque senão você não consegue dar conta. Por essa ordem acontece. Eu sou desse cara que vai criar que ninguém nem tem coragem de dizer assim, eu sou do cara. É porque, na verdade, às vezes as pessoas, elas não têm consciência do que é a UFS. É uma ordem. É um carisma para se viver. Você vai viver como igreja. Agora, a espiritualidade de São Francisco.
Por isso que não é preciso você viver em todos os movimentos, porque senão você não faz nada. Agora, quem faz da ordem somente a reunião de uma vez ao mês, por isso que ela precisa estar preenchendo a vida, participando de muitas reuniões. Agora, quem faz da ordem franciscana secular, porque o que foi o surgimento da ordem franciscana secular? Eram leigos que queriam viver como São Francisco. Então você pode viver como franciscano na sua ordem franciscana, nas pastorais, mas você é um franciscano. Eu vou para a pastoral, então eu vou escolher aquela pastoral que trabalha com os leprosos, que trabalha com os pobres, porque isso faz parte da minha espiritualidade. Ah, não, eu só quero a pastoral. Não, o Francisco ele escolheu os outros lugares. Existe na minha paróquia o envolvimento de dar alimento a quem tem fome. Eu vou estar envolvido porque eu sou franciscano. Francisco de Assis é aquele que vai em torno dos leprosos, dos mais pobres, dos necessitados. Eu não vou estar brigando pelos primeiros lugares. Francisco não está brigando pelos primeiros lugares, nem para ser visto, não. Ah, eu fiz parte, eu trabalhei na festa e o padre nem disse muito obrigado. Na próxima festa eu não trabalho. De franciscanismo você não conheceu, foi nada. Não sabe de nada. Porque o franciscano é aquele que vai, que faz. Quem está vendo é Deus. Ah, não, tem todo mundo para receber o bispo que vai chegar. E eu quero estar na comitiva. E quem é que vai estar lá nos bastidores? Vai trabalhar nos bastidores? Eu conheci, não sei se é vivo, eu era postulante, e tinha uma senhora que ela ia sempre para as reuniões, mas ela sempre ficava lavando o prato. Ela lavava os pratos, ela limpava os sacos de lixo, ela sempre ficava nos bastidores. E um dia eu descobri que era uma professora universitária, da Universidade Federal. Mas ela estava sempre trabalhando nos bastidores. Então nós franciscanos precisamos viver integralmente e intensamente a OFS, porque senão eu vou ser da OFS, do apostolado, da legião, da não sei de que, não sei de quando, eu não sou de nada. Ao final de contas, eu não sou de nada. A OFS para mim não é um estilo de vida. A OFS é só mais um movimento, quando na verdade a OFS é um estilo de vida. Foram os leigos que queriam viver como Francisco de Assis. Então eu tenho uma admiração profunda daquelas pessoas que têm um amor muito grande à UFS, eu estava dizendo. E somente o amor à UFS vai fazer com que vocês consigam trazer outras pessoas. Agora não fechem as portas, não. Não pode cadear, não. Porque quando chega alguém para participar da UFS, na primeira reunião, primeiro é uma briga. A pessoa que está chegando já assiste uma briga, porque na hora de ler não era assim que se lia, na minha época era assim que se fazia, não era não sei o quê, mas não sei o quê, você não vem com a blusa da UFS, então você não vai participar hoje, porque não está com a blusa. E quem está chegando vai dizer, meu Deus, eu vou vir em casa para participar de briga? Não, eu tenho outras coisas para fazer na vida. Eu tenho outras coisas. A pessoa que chega quer encontrar primeiro você feliz, como Francisco era feliz. Quer encontrar você indo em busca dos desafios, como Francisco foi em busca dos desafios. Então, eu quero que vocês voltem daqui, animados, para dizer, a minha fraternidade, ela vai fazer diferença. Eu só quero ouvir. Eu concordo plenamente com o Dom Marcos quando ele fala que a gente precisa abrir as portas do coração. A gente precisa abrir as portas das nossas fraternidades. Mas eu também acredito e aprendi dessa forma, não só na fraternidade, mas na minha família, no meu trabalho,
A gente precisa ser bem recebido, mas a gente precisa saber que existem já pessoas que se encontram, que têm uma formação, que têm normas, regras, não querem dizer que as normas e as regras são maiores do que o amor, do que a caridade. Mas a gente precisa, não dá para a gente também, Tomates, abrir as portas, o coração e quem chega querer fazer do jeito que acha que deve ser. Né? E aí é só uma observação que eu estou fazendo, certo? Lembrando ao Senhor de que realmente, eu digo muito na Fraternidade do Crato, que o maior exemplo, a maior propaganda da fraternidade somos nós. Né? Se fala muito, não, vamos à reeducadora, vamos para assistir a missa, a gente precisa participar, precisa falar no microfone e precisa dizer isso, mas eu acredito que a maior propaganda da gente é a nossa vida, né? É o nosso exemplo. Né? Então, vamos dar exemplo, mas também quem chega precisa também saber que ali é uma ordem, né? Que existem normas, que existem regras, né? E que não, sim, o período de toda a formação, mas eu falo em relação assim, a nossa reunião é quando? É terceiro domingo? É de 8 a meio-dia? Pois então pronto, eu preciso chegar de 8 horas. Eu não posso chegar, se eu estou querendo realmente participar, aí a gente não pode chegar a 10. Está entendendo? Né? Mas que fique essa observação. Não, a observação é sensata. Quando alguém chega, deve ser bem acolhido. Mas quem chega deve saber que é uma ordem. O nome já está dizendo, é uma ordem. Tem toda uma história, tem toda uma tradição. Não é uma pastoral que nasceu ontem. Então esta ordem ela tem um processo formativo. Ela tem o postulado, ela tem o noviciado, eu sou do tempo postulantado, ela tem o postulado, ela tem o noviciado, ela tem a profissão, e assim vai a caminhada. Agora a gente precisa apresentar isto para eles, não como um peso, mas como uma conquista. E aquilo que ela também lembrava a maior propaganda vocacional é o testemunho. Olha, o que foi São Francisco fez? Chamou o frade para pregar. E saiu pela rua, quando voltou o frade perguntou, e a pregação que o senhor ia fazer? Disse, já fizemos. Que a pregação é com a vida. Então, o que eu quero dizer a vocês? Primeiro, parabenizar pela perseverança de vocês, pelo amor de vocês. Eu sei que vocês têm um amor grande ao FS. Eu sei que vocês têm um amor muito grande. Agora, o que vai ser preciso é engravidar. Todo mundo aqui vai ter a obrigação de gerar um filho. Gerar um filho para a OFS. Trazer mais um irmão para a OFS. Todo mundo vai ter a obrigação de gerar um filho. Na próxima encontro eu não quero ninguém estéril aqui. A gente vai perguntar um por um, cadê seu filho? Agora não é para nascer o filho na véspera do encontro não, porque o menino é pequeno, não pode trazer não. É para este filho nascer com antecedência. Então a primeira coisa, a ordem franciscana secular na sua paróquia, ela precisa estar envolvida com a ação missionária, ela não pode se reduzir aos encontros, porque senão ela vai morrer. Os encontros eles são formativos, nos anima na espiritualidade, nos ajuda na organização, mas os encontros devem nos levar à missão, a uma ação dentro da paróquia. Não é somente se reunir, padre, a gente quer uma sala para se reunir. Vocês se reúnem tanto, e o que vocês fazem? Cadê o fruto da reunião de vocês? A reunião é para dar frutos.
Então se reúnem para a formação, se reúnem para rezar, se reúnem para refletir sobre a espiritualidade. Agora vamos para a missão. E Francisco foi o homem do encontro com o leproso. Francisco foi o encontro daquele que nasceu no lugar pobre. Francisco foi o encontro daquele que se doou na Eucaristia. Francisco foi o encontro daquele que estava na cruz. Então, cadê a presença da OFS na missão da paróquia? Então, sair do encontro para ser uma presença. Abrir o útero da OFS para gerar novos filhos. De repente tem aí jovens, os jovens poderiam pensar numa reestruturação ou, de repente, na descoberta da juventude com o ideal franciscano. O que é que falta? Por que é que a gente perdeu do ideal franciscano? Faltou apresentar o Francisco verdadeiro, porque de repente a gente apresentou o Francisco político da minha ideia, mas o Francisco verdadeiro não foi apresentado, logo era minha ideologia ela sempre vai morrer. Quando é a ação do Espírito Santo, permanece. Quando são as minhas ideologias, morrem todas. A minha pergunta a vocês: todo mundo tem um devocionário da franciscana? Tem feito as orações de vocês? Já decorou o devocionário? Ótimo. Se ela já decorou, ela agora... Quase tudo. Ótimo. Então, para a gente concluir, já são 11h10, eu prometi concluir 11h10, vamos fazer o seguinte: vamos elencar o dever de casa. Pessoal da Jufra, vocês são da Jufra? Não, tem ninguém da Jufra aqui não? Só você. Só tem você? Emerson também é da Jufra. Pois é, bonito para você, Emerson, bonito. Porque você hoje poderia estar fazendo com que outros jovens procurassem a Jufra. Pois é, Emerson, você vai ter a missão. O que vocês dizem? Conservando, né? E abandonou. Vou dizer isso a ele. De quê? Não, de um frade. Aí não é comigo. Aí não sou eu que mando. A Jufra não sou eu. A Jufra são os frades. Aí a Jufra não tem nada, a Jufra ou a UFS não tem nada a ver com isso. Aí é com a ordem franciscana. Sim, aí isso tem que ser dito para eles, não é para o bispo. É para ele. É para ele, não é para o bispo. Porque quem faz toda esta presença na UFS, na igreja, é a ordem primeira. Assistência espiritual é a ordem primeira. Não é no caso do bispo, nem o padre diocesano. A questão da visita, ela está lembrando a visita de algum frade. Quando foi que o frade visitou a sua fraternidade? Foi ainda quando o Frei Geraldo era noviço? Alguém pode responder? Quando foi que o frade visitou a UFS? Vocês? O ano passado. Aqui, tem mais alguma? O ano passado. Eita, olha aqui, escutaram que ela disse a do Crato faz uns 10 anos. Quem mais? Tem alguma fraternidade que não foi visitada?
Antes da pandemia, 3 anos. Não vi. Uns 5 anos, passa de 5 anos, mais de 5 anos, de milagres. Jardim. Olha, de jardim, mais de 5 anos. Então, a Imaculada Conceição, ela é feliz demais, porque nós temos ele como nosso assistente espiritual e o Frei Freitas também nos visita sempre que pode. Fica muito próximo à paróquia, à nossa fraternidade, então não deixa a desejar. Mas aí o senhor vai distante. Quando a senhora falou? A da senhora é da onde? Do céu. Faz mais de 5 anos. São os desafios das visitas que o senhor vai levar e apresenta o provincial. Tá bem? Então pronto, vamos lá para a gente encerrar. Vamos lá. O Frei vai levando a demanda das visitas para o provincial, das visitas fraternidades. Segundo, não depende dos frades, depende agora de vocês gerar um filho para a fraternidade, trazer alguém para fazer parte da fraternidade, fazer um processo formativo. 4, temos que acordar a Jufra. O projeto de Francisco é belíssimo. Agora, se for a Jufra ela tem que dar passo como todos os movimentos. Acordar a Jufra não é repetir a Jufra passada. As pastorais que não deram passos, não se atualizaram, elas morrem. Querer encontrar a Jufra de 30, 20, 10 anos atrás é morte na certa. Vai nascer e vai morrer. Porque hoje nós temos outro estilo de igreja. Então, ressuscitar a Jufra como espírito, mas a metodologia, o ardor tem que ser outro. Então, gerar filhos, ressuscitar a Jufra e, sobretudo, a UFS em cada paróquia. Procurar servir a igreja naquilo que é próprio de um franciscano, isto é, a pobreza, os simples, os degredados, os rejeitados, os exilados. É próprio da nossa missão. A nossa missão é para isto, não é para ocupar o primeiro banco da igreja com a roupa da UFS, não. A UFS é para botar a roupa e ir para onde ninguém quer ir. A UFS não é para enfeitar a procissão de santo nem de padroeiro, não. A UFS é para fazer o que fez Francisco de Assis. Porque botar a roupa, botar o tal pendurado, para participar da procissão, brigando pelos primeiros lugares, para chegar cedo na igreja, lutando pelos primeiros lugares, nunca foi esse o projeto de Francisco de Assis. O projeto de Francisco de Assis foi ir ao encontro daqueles que o mundo rejeita. Então, toda a paróquia tem os pobres. Este ano a campanha da fraternidade nos fala do pão. Nada melhor do que programar alguma coisa para dar de comer a quem tem fome. É uma obra de caridade. Então, a UFS ela vai ser verdadeiramente franciscana no dia em que ela abraçar o espírito de Francisco de Assis. Se ela continuar se encontrando para rezar e não tiver nenhuma ação, esta UFS estará fadada para morrer. Portanto, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu espero que agora, saindo daqui com esse dever de casa, eu vou marcar um outro encontro para vocês dizerem, não, na nossa UFS chegaram tantas pessoas, tem tantas pessoas na formação. Não, a Jufra, inclusive, tem juventude na UFS. A nossa UFS ela está imbuída de uma missão na paróquia, de ir para os lugares mais pobres e distantes. Não é enfeitar a procissão do padroeiro, não. Isso não é nossa missão, não. Eu fui com a farda no dia da procissão do padroeiro. Tá bom, tá certo. Com a farda ou sem a farda, você deve ir para a procissão do seu padroeiro. Agora, a primeira missão não é ser jarro para enfeitar os primeiros bancos. A primeira missão é ir ao encontro dos leprosos, como Francisco fez. Ou vamos ou morreremos.
Porque Francisco não deixou o seu espírito para a gente fazer diferente. Porque o que Francisco fez ainda hoje é desafio e ainda hoje é atualização. Então, boa missão. Eu espero, a gente vai marcar um próximo encontro e eu espero que vocês tragam resultados diferentes. Vamos ficar de pé para rezar. Tem um aviso. Aviso para a mulher. Então vamos fazer um momento de silêncio. Primeiro, agradecer a Deus porque nós somos igreja. Como igreja, nós somos franciscanos. Nós abraçamos a espiritualidade de Francisco e essa espiritualidade nós queremos viver. Nós queremos sempre olhar para o crucifixo de São Damião e escutar o Deus nos dizendo: vai e reconstrói a minha igreja. A igreja de pedra, a igreja povo de Deus, a igreja dos doentes, a igreja dos famintos, a igreja dos discriminados, a igreja daqueles que foram rejeitados. Nós precisamos abraçar estes irmãos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Por nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. São Francisco, Santa Clara, Santo Antônio, o Senhor esteja convosco. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Envolva-os olhares e a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu já vou sair correndo, que 11h30 já tem outro compromisso. Queremos aqui agradecer a Dom Marco, né, por